Olá, meu amigo, minha amiga, Bispo Jailson aqui do canal Aliança para Prosperar. E hoje nós estamos fazendo esse vídeo para declarar o nosso posicionamento. Porque em tempo de guerra, nós temos que declarar de que lado nós estamos. Existem dois lados da guerra que você precisa decidir de que lado você vai estar. Eu quero deixar um versículo aqui para você, meu amado, porque as pessoas pensam que nós cristãos estamos isentos disso e não precisamos nos envolver. Pera lá, como pastor, eu preciso me posicionar. A Bíblia diz o seguinte, no livro de Provérbios 29, versículo 2, que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. E quando eu estou falando de justo, nós não estamos falando de crente. Estamos falando de uma pessoa que tem um coração voltado para o que é justo, tá? Então você precisa entender que no dia 7 de outubro, nós vamos à urna decidir quem é que vai governar sobre nós. Deu para você entender? Nós vamos legitimar quem é que vai governar sobre nós. Nós vamos legitimar o presidente, nós vamos legitimar o legislativo, aqueles que vão fazer as leis, nós vamos legitimar senadores que vai governar essa nação. Então você precisa fazer isso de forma muito sábia, com entendimento. Você não pode tomar decisões precipitadas nessa hora. E nessa hora, como pastor, eu quero me posicionar de que lado eu estou. Porque existe o lado direito e existe o lado esquerdo. Você precisa saber de que lado você está. Mas antes de falar de que lado eu estou, eu quero abrir um parênteses aqui e me direcionar a líderes que nessa época vendem o voto da igreja, encurrala o povo dentro do santuário, como se fosse um curral de ovelha, e vendem o voto desse povo. Eu sou contra isso, porque eu acredito que altar não foi feito para levianos nessa época, fazer de altar, meu irmão, palanque para pronunciar, para fazer palanque de campanha. Esse não é o momento. Você precisa sim, nós sabemos disso, mas inúmeras são as pessoas que se dizem líderes, que nesse exato momento se vendem, e eu já passei por isso aqui no Brasil, na cidade de Praia Grande, quando me candidatei a vereador. Pessoas que diziam ser meu amigo, pessoas que diziam comigo, se você for, eu vou com você, bispo. E quando eu fui, ninguém veio. Foi poucos que acreditaram em mim, porque nessa hora eles se vendem o voto da igreja por uma caixa de som, pelo forro da igreja, pela tinta da igreja. Eu quero dizer aos senhores pastores aqui, quem me dirijo como uma voz profética, o povo da igreja não foi feito para vender o voto. Você tem poder de orientar o povo, porque muitos são os neófitos que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, não consegue visualizar o cenário que nós estamos vivendo, muito menos político ou espiritual. Então saiba como você vai orientar o seu povo. Altar não foi feito para fazer política, mas você como sacerdote pode muito bem elaborar uma estratégia para discernir, e não põe pessoas levianas, como eu costumo ver nessa época, uma corja de bandido sobe no altar que é santo, e o pastor põe lá e ainda põe a mão sobre a cabeça do indivíduo, um cara que é a favor da pornografia, um cara que é a favor do aborto, um cara que é a favor das drogas. Meu irmão, tenha sã consciência, use o juízo pelo amor de Deus, beleza? Agora vamos aqui sobre o meu posicionamento, tá? Em Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo de número 2, diz o seguinte: o coração do sábio se inclina para a direita, o coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo se inclina para a esquerda. Preste bem atenção aqui o que eu vou te dizer, meu irmão. Ou você é sábio ou você é tolo. Não tem meio termo, não tem dois caminhos. Isso aqui não é mão dupla, isso aqui é uma mão de via só, de uma via só. Ou você está na direita ou você está na esquerda. Então ou você é tolo ou você é sábio. Quem é você nesse exato momento que vai exercer o seu voto? Biblicamente, você tem que escolher um lado, ou o lado da direita ou o lado da esquerda. Mateus capítulo 25, versículo 31 diz o seguinte, que quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai colocar à direita as ovelhas e à esquerda eles vão botar o bode. Então ou você é ovelha ou você é bode, ou você está do lado certo ou você está do lado errado, meu amigo. Isso é Bíblia. A Bíblia fala na história de um jovem
que foi abençoado. Quando criança, por Israel, por Jacó, capítulo 48 de Gênesis. É uma história linda. Se você não conhece, vá ler a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, que Manassés é o filho mais velho de José. Nasceu no Egito, Efraim também nasceu no Egito. E quando chegou a hora de Jacó partir, José trouxe os 2 filhos para Jacó abençoar. E o que sabia José, como era de costume, como era a cultura, o filho mais velho recebia a bênção maior. A bênção da mão direita. E José põe Manassés do lado direito e Efraim do lado esquerdo. Mas a Bíblia diz que na hora daquele homem, que já não tinha mais uma visão clara, ele cruza as suas mãos e libera a bênção sobre Efraim. A bênção está do lado direito e é a mão direita que abençoa. A Bíblia diz ainda em Mateus, capítulo 6, versículo 3, aquilo que a tua mão direita fizer, não permita que a mão esquerda saiba, porque a esquerda não sabe de nada, meu irmão. Você precisa saber de que lado você está. De que lado você está nesse exato momento? Qual é o lado que você vai estar? A Bíblia diz que Jesus discipulou 12 discípulos durante aproximadamente 3 anos e 6 meses. E quando ele partiu, mas que depois ele voltou, a Bíblia diz que nesse período de tempo alguns discípulos se desviaram. A Bíblia diz que alguns discípulos se desviaram. E era Pedro. E Pedro juntou alguns pescadores e foi pescar novamente. E Deus tinha uma palavra para Pedro. Jesus tinha uma palavra para Pedro. E a palavra era: Pedro, tu vai fazer pesca. Eu vou fazer de você. A Bíblia fala no capítulo de número 21 do Evangelho, que segundo João escreve, você vai encontrar um texto lindo. Após Jesus morrer, os discípulos ficaram meio que dispersos. Mas Pedro havia recebido uma voz de comando, porque Jesus, quando buscou Pedro, disse assim: Pedro, eu vou fazer de você pescador de almas, e não pescador de peixe. Mas quando Jesus morre, Pedro resolve voltar ao seu ofício antigo, volta a pescar. Ele foi pescar. E a Bíblia diz, querido, os caras eram profissionais, pescou a noite toda e não pegaram nada. Pela manhã, ao raiar do dia, Jesus aparece na beira da praia e pergunta se aqueles pescadores pescaram algum peixe. E a resposta deles foram: pescamos a noite toda e não havíamos pegado nada. Foi essa a resposta para ele. E Jesus diz àqueles homens: lança a rede do lado direito. Lança a rede do lado direito. O que eu quero dizer para você, querido, é que só existe 2 lados. Existe o lado da direita e existe o lado da esquerda. Ou você está do lado direito ou você está do lado esquerdo. O lado direito é o lado da bênção, foi o lado da prosperidade, foi o lado que Jesus determinou para aqueles discípulos. E é isso que eu quero dizer para você. Do lado direito hoje nós temos Jair Messias Bolsonaro. Isso mesmo, é com quem eu vou decidir o meu voto, é com quem eu vou para a cabeça. No dia 7 de... É isso mesmo, no dia 7 de outubro, vote 17. Jair Messias Bolsonaro. Você já decidiu. Agora, todos que estão contra ele é esquerda, meu irmão. Já se aliançaram. Porque eu quero te dizer, nós temos que decidir essa parada. É no primeiro turno, meu irmão. É colocar Jair Messias Bolsonaro lá. Quando você olha para a esquerda, você vai observar a Venezuela. O que você quer pro seu Brasil, né? Dá até para servir aí para rede de esgoto. O que você espera do seu país? Nós esperamos do nosso país um país justo, um país digno, um país honesto. Então vote. Vote 17. Vote consciente. Quando você vê, meu irmão, é uma podridão. Quando você olha o momento, né? O momento o momento eleitoral. Quando você olha o momento eleitoral político, Lula, que está preso, um presidiário, condenado em segunda instância, ainda põe a imagem do indivíduo na televisão para dizer que apoia Haddad. Meu irmão, vamos fazer o seguinte: solta Fernandinho Beiramar para orientar o povo no Rio de Janeiro, tá? Solta Fernandinho Beiramar para orientar o povo no Rio de Janeiro, que o povo está precisando de orientação. Os que estão aqui não são capazes. Liberaram o bandido do Lula, preso, condenado em segunda instância para fazer política. Olha que nível chegou o Brasil, meu irmão. Tenha minha paciência. Vamos soltar aqui em São Paulo, por gentileza. A justiça aí, solta o Moro. Aqui em São Paulo, pelo amor de Deus, solta
Libera uma cola para orientar aqui no estado de São Paulo em quem é que o povo deve votar. Olha que nível chegou, meu irmão. Olha que nível chegou. O cara que é condenado em segunda instância aparece na televisão. Pelo amor de Deus, o que você espera de um Brasil como esse? Temos que mudar, e a mudança é Jair Messias Bolsonaro. Eu quero dizer para você o seguinte, que quando Jesus apareceu a Saulo de Tarso no caminho de Damasco, que ele manda entrar na cidade, a Bíblia diz que Deus foi e falou com um profeta, Ananias, e ele disse: Ananias, vai na rua chamada direita. Ei, presta atenção, posicionamento, vá na rua chamada direita. Não era a posição da rua, a rua se chamava direita, você tem que estar do lado direito. Vá na rua chamada direita, porque lá tem um homem chamado Saulo de Tarso, que há de padecer, e nós já temos visto, e já estamos vendo, Messias Bolsonaro padecendo, Messias, Jesus derramou o sangue, Messias já perdeu aqui o sangue, Bolsonaro, pela sua vida, meu irmão. Você precisa declarar de que lado você está. E eu encerro dizendo o seguinte, meu irmão, Jesus, palavra dele, Lucas capítulo 11, diz o seguinte: aquele que não é por mim é contra mim, aquele que comigo não ajunta espalha. Você precisa decidir do que lado você está. E no dia 7 de outubro, eu sou Jair Messias Bolsonaro, voto 17. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Beijo no coração.